vai falar de pulverização terrestre. Por que pulverização inteligente? Então, na realidade, assim, ó, a gente quer que o produtor ele seja cada vez mais eficiente na sua pulverização, na sua aplicação, no seu defensivo. Por quê? Bom, hoje a gente sabe que em torno de 50% do custo de uma lavoura, ou mais do que isso, é defensivo, é o agroquímico. Então, de alguma forma, ele vai passar por dentro do pulverizador. Então, o que a gente percebeu? Por mais que o produtor ele tenha uma máquina boa, de alta tecnologia, tem hora que ele não consegue ser eficiente na sua aplicação. Por vários motivos, N motivos. Às vezes a máquina está mal calibrada, o bico não é adequado, o aditivo que ele está utilizando não é um aditivo que emulsifica bem a calda. Então, consequentemente, ele tem perdas. E outra questão muito interessante é que a gente vem com uma proposta um pouco diferente, que é trabalhar a questão da baixa vazão. Consequentemente, diminuindo a vazão, você tem uma maior autonomia da máquina. Isso, com certeza, o custo do produtor vai diminuir bastante em hora-máquina, em manutenção, em diesel e na economia de água. Porque hoje a gente sabe que a questão do sustentável, a gente precisa ser eficiente com a maior economia possível. Então, a questão da economia de água, até a gente lançou um selo, que é do agricultor sustentável, que ele é o produtor que adota as nossas medidas, ele, consequentemente, consegue economizar mais água, e a gente sabe que, para essa era globalizada, é um assunto muito interessante, né? Pois é, e hoje vocês implantam isso em várias fazendas aqui da região. Como é que o produtor tem comprado bem essa ideia? Então, a gente está atuando no sudoeste goiano, né, em outras regiões também, para iniciar um pouco aqui a conversa. O Grupo Sou Fértil, do qual eu faço parte, ele é do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e ele já é uma multinacional, né? Então ele atua no Paraguai, na Bolívia e no Brasil. E sempre nessa linha de pulverização e também de fertilizante foliar. Só que a parte de pulverização é a parte para nós que é a abertura, né? Então, assim, é onde a gente consegue entrar com o produtor, mostrar para ele como é interessante o nosso trabalho, e assim sucessivamente a gente vai conseguindo colocar os outros projetos. Dentro desses projetos tem a PDA. A PDA é a pulverização direcionada ao alvo. Ou seja, tudo que a gente faz, todo o planejamento que a gente faz para o produtor é para que ele tenha eficiência na sua aplicação. Em Jataí, a gente já tem vários produtores que aderiram ao nosso projeto e tem, graças a Deus, assim, sido muito interessante a aceitação. Tanto é que quando a gente começa, né, a fazer um projeto como esse, a gente sempre bate muita porteira, né? E graças a Deus hoje a nossa porteira está sendo batida. Ou seja, o cliente está indo até nós, vendo os outros produtores que estão fazendo o nosso projeto, que entrou no nosso projeto, e também procurando saber como é que funciona, né? Então, assim, a aceitação está sendo muito boa. Tá, vamos lá, vamos falar na prática, então. Você falou em economia de custo, né? Que interessa demais o produtor quando ele vai travar ali os custos e tudo mais. Hoje a economia dele, implantando esse tipo de serviço na fazenda, pode chegar a quanto? Hoje pode chegar em torno de 28% a 30%. O que é na realidade o nosso projeto? O nosso projeto ele vai até o produtor, faz uma entrevista com ele, vê quais são as suas reais necessidades. Porque, assim, tem muito produtor que ele acha que ele está sendo muito eficiente. Mas quando a gente vai para o campo, coloca papel sensível, mostra para ele o quanto realmente está chegando no terço superior, terço médio e inferior da planta, na lavoura, a gente consegue mostrar para ele que a eficiência dele talvez não seja tão alta quanto ele está pensando. Então, assim, ó, numa conta básica, hoje os custos dos produtos estão muito altos. Mas se a gente conseguir uma eficiência de 10%, mínima, 10% no produtor, num todo, nós estamos falando aí em torno de 2 sacos por hectare. Entendeu? Então, assim, além disso, dessa economia
com a aplicação Se você pegar o preço que está hoje, a soja, por exemplo, 2 sacos por hectare, é uma economia. Vai dar em torno aí, vamos pôr R$150, lógico, chegou a 190, mas vai dar de 300 e poucos reais. Por hectare. Se o cara planta 100 hectares, isso. Eu sou ruim de matemática, gente, mas Não. se ele planta 100 hectares, você coloca 100 vezes 300 aí, vai dar o quê? 300 mil reais? Vai dar 30 mil reais. 30 mil reais. Eu falei que eu sou ruim de matemática. Mas é isso. Mas se o cara planta 1.000 hectares, aí é 300 mil reais. É isso mesmo. Rapaz, é uma economia grande, né? É uma economia grande. Então, assim, ó, quando a gente chega ao produtor com essa ideia, com esse projeto, a primeira coisa é falar que aditivo é tudo igual, né? Então a gente até costuma brincar. A gente faz o aditivo é um termo que vocês usam para ser o defensivo ou é porque tem que misturar com o defensivo? É um produto que a gente adiciona na cauda, é como se fosse um aditivo de combustível. Quando você adiciona um aditivo no combustível, você ganha mais potência, tem que o carro seja mais eficiente, tem economia, enfim. É isso que a gente faz. A gente tem um produto, um aditivo, que a gente coloca dentro da cauda e faz com que ele seja mais eficiente. Não só aditivo, também tem as pontas de pulverização, que são os bicos, né? Então, hoje a gente tem uma ponta de pulverização, na verdade são 3 pontas diferentes, que são patenteadas em mais de 20 países, e que tem um coeficiente de variação, ou seja, quando você mede a variação no pulverizador, ele é menor que 5%. Isso faz com que ele também tenha uma eficiência maior na sua aplicação. Então, quando o produtor contrata esse serviço, ele tem que mudar ali os bicos do pulverizador, tem que implantar esses aditivos. Isso. Tudo é feito aí com planejamento detalhado, para o produtor ver isso na ponta da caneta também. Isso mesmo. Então, assim, é feito a primeira conversa, né? Ver qual que é a real necessidade dele. E aí a gente consegue dimensionar uma melhor ponta de pulverização para a área dele, porque cada região é região, cada solo tem declividade, não tem declividade, ele consegue andar mais, andar menos, ou seja, o pulverizador pode andar aí de 3 por hora a 30 por hora. Então, cada produtor tem uma ponta específica, então a gente consegue dimensionar melhor essa ponta, o bico para ele, e consegue também dimensionar um aditivo que seja melhor para ele, porque dentro do nosso portfólio a gente tem 3 tipos de aditivo diferentes, de alta, baixa e média tecnologia. Então, assim, cada produtor também se adequa a essa tecnologia. Então, assim, não é uma coisa que é um bolo, uma receita de bolo, que está ali, faz desse jeito e funciona. Não, cada produtor a gente trabalha de uma forma diferente, para que ele tenha eficiência dentro da aplicação. Demora geralmente quanto tempo para esse planejamento ser feito? Então, geralmente a gente usa em torno aí de 1 semana para tentar entender toda a lógica e funcionalidade da fazenda. Então, em torno de 1 semana a gente consegue adequar toda a parte de pulverização dele para a real necessidade dele. Entendi. Bacana, rapaz. É sempre bom. A gente está falando aqui de vários assuntos.